Pessoal, existem uma série de tipos de controle estatístico de processo, uma série de cartas para valores individuais, para carta de média e amplitude, média e desvio padrão, para dados discretos. A mais utilizada, pessoal, é a carta de controle X/R, onde nós temos a verificação das médias dos subgrupos e das amplitudes dos subgrupos. Então, basicamente, é a carta mais utilizada. Eu coloquei aqui as demais para que você tenha uma ideia de quais são as cartas de controle que são utilizadas no dia a dia. Aqui é um exemplo de média e amplitude de uma carta de controle. Então, essa primeira carta aqui, que é o X-bar, né, que é a média. Então, aqui eu tenho a primeira linha de média das médias. Então, aqui é a média do primeiro subgrupo, média do segundo subgrupo, média do terceiro subgrupo. Aqui embaixo é o gráfico das amplitudes, amplitude do primeiro subgrupo, amplitude do segundo subgrupo, amplitude do terceiro subgrupo. Aqui é o limite de controle superior, limite de controle inferior, mesma coisa para a amplitude média. E os dados são plotados ao longo do tempo. Eu coloquei aqui um exemplo para você. Vamos dizer que tem aqui a medida de um diâmetro de um pistão retificado, por exemplo, né, com tolerância milisimal. Então, medida 1, medida 2, medida 3, medida 4, medida 5, aqui é a média, ou seja, somar e dividir por 5, e a amplitude dessas medidas. O que é amplitude? É a diferença entre a medida maior com a medida menor. Então, se você faz a medida maior menos a medida menor, você vai ter uma amplitude aqui, especificamente no caso de 8 milésimos. Então, essa amplitude para que você possa jogar na carta de controle.